Algumas coisas eu não vou poder falar, que está sendo gravado. Mas nessa minha ida de tráfico, eu me lembro que eu tinha alugado uma casa para traficar. E naquela noite, eu estava com aquele Magno 45, aquela 45 na minha cintura. E nós estávamos vendendo pó dentro daquele beco. Chegou um homem. E antes daquele homem chegar, eu passei por ele dentro daquele beco. E aquele homem foi o homem que veio para me matar. E naquele momento eu cheguei ali. Eu passei por ele naquele beco. Ele me deu boa noite. E eu dei boa noite para ele. E ele parece que não me reconheceu. Aí você fala assim: pastora, foi só uma coincidência. Não. É Deus cegando os olhos do teu adversário. Eu passei por ele. E quando eu saí para fazer uma outra situação, entregar uma carga, como a gente dizia, entregar uma quantidade de cocaína a um determinado lugar, os meninos que estavam lá disseram: Trovão, um homem veio te procurar. E ele não estava só. Até as pessoas que estavam do lado de fora, irmãos, não conseguiram me ver. Deus estava me escondendo no seu esconderijo. E dali, os irmãos já viram. Eu comecei a traficar demais. Comecei a vender demais. E eu fui me iludindo com o dinheiro que eu ganhava. Porque quem já viveu no tráfico sabe que o dinheiro entra muito fácil. E da maneira que entra, é da mesma maneira que sai. Dali, o filho de crente já começou a ir para o baile. Já começou a brigar na rua. Já começou a fazer bondes e arrastões. Já começamos a fazer arrastão na rua. Na época, onde se... Nike naquela época era muita ostentação possuir um Nike naquela época. E olha como o diabo colocou o desejo de fazer a mesma coisa. Foi quando roubaram o meu. Eu disse: já que roubaram o meu, todos vão perder. E a gente tomava tudo que tinha. Tudo que tinha nós tomávamos. E eu me lembro que um belo dia um amigo meu chegou para mim e disse assim: Júnior, vamos a Queimados. Vamos ali ceifar uma vida. Naquele dia eu descobri que o diabo está por trás de tudo. Eu me lembro que quando eu fui, nós pegávamos um ônibus, e eu estava com aquela 45 na cintura. Ele disse: esse cara mexe com a minha mulher. E eu já mandei ele parar de mexer. E como ele não parou de mexer, hoje nós vamos ceifar a vida dele. E a gente usou muita cocaína. Interessante, né? De cara limpa ninguém consegue fazer nada. E eu me lembro que quando nós chegamos ali, entramos dentro daquele centro de macumba. Hoje eu entendo o que o diabo faz e como o diabo está por trás de ceifar uma vida. Quando nós chegamos naquele centro de macumba em Queimados, a dona do centro de macumba, ninguém sabia que nós íamos ali, ninguém. A dona do centro de macumba chegou e disse assim: vocês vieram matar o Marcos? Aí eu olhei para o Carlos. Ela falou assim: não mata ele aqui dentro não. Mata ele aqui fora, para não sujar o centro. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E naquela tarde, aquele homem estava limpando. Ele estava limpando os atabacos. Ele estava limpando aquele... Eu não esqueci o nome daquilo, aquele que se bate. Eu nunca fui na macumba em si. E ele estava limpando com pano. E o Carlos chegou para ele e disse: hoje a gente vai acertar as contas. Vem para cá. Ele: eu não vou. Aí eu puxei, levantei a camisa, falei: vai lá para trás. E quando ele ficou lá atrás do quintal, eu me lembro que o Marcos estava a mãe e o pai dele. E naquela tarde, o Marcos explicando para o pai e para a mãe dele, dizendo: você vai morrer por isso, porque você é sem vergonha. Você está mexendo com a minha mulher. Rapaz, o cara é endemoniado, ele estava endemoniado. Ele disse assim: por que você não veio sozinho? Que aí nós resolvemos tete a tete. Por que você trouxe ele? O cara está diante da morte, mas ele está possuído por Satanás. Irmãos,
naquela hora, por incrível que pareça, quando nós puxamos aquela arma para atirar naquele menino, um senhor que era o pai dele, de 76 anos no máximo, aquele senhor me agarrou de uma forma que eu não soube entender de onde veio tanta força na vida daquele pai. Ele disse: você não vai ceifar o meu filho, você não vai matar a vida do meu filho. E ele segurou a mim e a mãe dele segurou o Carlos. E aquele moço correu por dentro daquele centro espírita. Isso foi apenas 4 a 5 segundos. Quando nós procuramos aquele moço dentro do centro espírita, a gente não achou mais ele. Sabia que Deus estava tentando falar para mim: eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Eu não quero que tu ceife a vida de ninguém. Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Existe coisas que Deus não permitiu fazer contigo, e existe coisas que Deus também não vai permitir você fazer com os outros. Irmãos, naquele dia Deus foi começando a despertar, e eu comecei a ganhar fama. Eu já estava indo para Nova Holanda, já estava no meio dos grandes do tráfico de droga, vivendo entre eles, tendo moral com aqueles homens. Vivia no Morro do Andaraí, ali na Saviana, aonde eu ia e buscava as drogas e trazia para a Baixada Fluminense. Eu me lembro que um dia eu estava com tanta droga dentro do bolso, que quando eu estava descendo o Morro do Andaraí, a polícia me pegou. E quando a polícia me pegou, eu falei assim: moço, eu sou viciado. E eu conversei com ele, porque eu entendia que para ser malandro eu não precisava falar gíria. Eu nunca falei uma gíria, eu nunca disse qual é.